Vamos chamar o nosso Cláudio Rezende com notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola, neste pós-jogo, né? Do duelo contra a equipe do Fortaleza, mas aprendizados para a sequência, né? Sequência que já tem Bragantino no fim de semana. Aí sim, antes de pensar na final, né, Rezende? Um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite, Edu Panzi, boa noite a todos. É um tropeço que o Atlético não esperava, seu torcedor também não, Sampaoli, os atletas, porque o Galo ontem teve quase todo o jogo com a vitória nas mãos. O primeiro gol foi logo aos 7 minutos, né, com o Hulk. E durante a partida, o Galo sempre à frente no placar, chegou a fazer 2-0 no intervalo, foi com 2-0. E no segundo tempo, erros que deixaram muito irritado o Sampaoli, principalmente no primeiro e no terceiro gol. O segundo, o Sampaoli já joga na conta da arbitragem. Inclusive a diretoria do Atlético também, Cirilo, vai ser tema do debate aí na segunda hora. Diretoria do Galo na bronca, de novo com a arbitragem. Sávio Pereira Sampaio foi o árbitro do jogo e ele era um árbitro vetado pelo Atlético até então, principalmente por conta do irmão dele, né, o Wilton Pereira Sampaio, que o Atlético havia vetado, mas como é irmão também não apitava jogos do Galo há um bom tempo. Vetaram a família. Vetaram a família, só que tá tão escasso, né, Cirilo? Antes do jogo eu até fazia pergunta lá na diretoria do Atlético, falou, tá com pouco árbitro, se a gente começar a vetar muita gente fica difícil. Mas o presidente Sérgio Coelho hoje, inclusive, deu algumas entrevistas aí para colegas da imprensa, bravo, dizendo que já era algo esperado, né, que o Sávio erraria contra o Galo. De qualquer forma, Cirilo, lições, porque na final não pode dar esse mole. O jogo da temporada pro Atlético lá no sábado, dia 22. Antes desse duelo, né? Ainda tem esse jogo. O Galo vai a Bragança Paulista no domingo agora. Jogo antecipado da penúltima rodada para enfrentar o Red Bull Bragantino. E o Sampaoli falou muito claro, né, Cirilo? Quem tá pensando aí, torcedor, esse jogo coloca base, coloca time sub-20, nada disso. O Sampaoli diz que o melhor pro Atlético é continuar em ritmo de competição. É melhor ter jogo oficial, como vai ter, e colocar a turma para jogar, do que ficar só treinando 10 dias. Porque o Galo jogou ontem com os seus principais atletas. Ele deve mexer no time, como ele sempre faz, Cirilo, mas não vai ter essa história de time Atlético totalmente reserva, time sem os principais jogadores do elenco. E isso o Sampaoli garantiu que não vai acontecer no domingo. Edu, poupa todo mundo assim, né? Dos considerados por você principais, mescla o time, bota o time ideal para jogar. Como é que você enxerga esse fim de semana? E é importante sempre contextualizar, né, Edu? O ideal para mim pode ser diferente do que você imagina, pode ser diferente do que o Sampaoli imagina também. Mas fazendo aquele exercício, a estratégia para o fim de semana, Panzi. Ô Cirilo, se o Sampaoli estivesse utilizando 11, 12, 13 em sequência, ele poderia até pensar em colocar um time reserva para segurar os atletas que estão vindo ali de 4, 5, 6 jogos em seguida. Não é o caso. Ele já está fazendo essa gestão de grupo há algumas rodadas. A gente já vê uma mescla, jogador que inicia um jogo, no seguinte começa no banco, termina o jogo. Então não tem o menor motivo para o Sampaoli, para o final de semana, escalar um Atlético repleto de reservas. Ele pode seguir o planejamento de mesclar a equipe. Ele vai, certamente, quando dá a representação, conversar com o departamento médico, físico, fisiologia, conversar com os atletas, ver quem está bem fisicamente e montar o melhor time para aquele dia e pensando também no que o adversário pode trazer de problema pro Atlético. Eu acho que tem sido feito dessa maneira. Eu não vejo o menor motivo e não faria muito sentido mandar a campo um time repleto de reserva, sendo que isso não aconteceu desde que o Sampaoli chegou ao Atlético. A mescla, mudar o time, aquele time que entrou contra o Fortaleza, ser um time diferente, acredito que vai acontecer. Mas veremos no jogo contra o Bragantino peças que iniciaram contra o Fortaleza. E elas vão iniciar contra o Bragantino. E nós vamos ver peças que não iniciaram e terminaram, que pode iniciar o jogo do final de semana. É simplesmente dar sequência ao que ele já vem fazendo e que, apesar do empate ontem, vem dando muito certo. Aliás, o que está dando mais certo ainda é o Black Festival no Shopping Show Automall. Impressionante a repercussão positiva. As melhores condições do ano você encontra no Shopping Show Automall até o dia 22 de novembro e são condições especialíssimas. Então corre, você que está atrás de um seminovo, vá ao Shopping Show Automall, as melhores lojas reunidas num só lugar, ambiente seguro, climatizado. Nesse feriado, sábado,
Não vai funcionar? Vai funcionar. Até às 14h, o Shopping Show Automall está esperando você e sua família para adquirirem o seu novo carro com as melhores condições até o dia 22 de novembro. E a primeira parcela, gente, você que comprar neste mês, só depois do Carnaval. Show Automall, Rajagabalha, 2440. Siga Rezende. O Atlético, com o empate de ontem, chegou a 7 jogos de invencibilidade no ano, somando Brasileirão e Copa Sul-Americana, Cirilo. São 4 vitórias, 3 empates nesse período, e só que tem uma situação que fica um pouco chateado o time, o Sampaoli, porque foram os 2 jogos agora com 5 gols sofridos, né? Foram 3 ontem para o Fortaleza, 2 para o Sport. Então, o sistema defensivo do Atlético estava muito seguro. Tinha tomado 2 gols do Del Valle e só nessa sequência aí, né? Exatamente. E agora perdeu para o Sport, tomou 2 gols do Sport e ontem desperdiçou pontos tomando 3 gols do Daverson, do Fortaleza. Então é uma situação aí para se olhar, porque afinal tem que ser erro 0 no dia 22. Tem o Bragantino, o time viaja no sábado à tarde, o voo vai até Guarulhos, né? O voo fretado do Atlético, de lá a turma segue para Atibaia, vai ficar no Hotel Resort ali, às margens da Fernão Dias, fica perto já de Bragança Paulista e retorna após a partida. A semana que vem do Galo, ele tem que viajar na quarta. A delegação do Atlético vai na quarta à tarde e treina no Paraguai, em Assunção, quinta e sexta-feira, no estádio do Libertad, que estava até cotado para ser um dos estádios da final, né? Acabou sendo definido o Defensores del Chaco, então o Galo vai treinar no estádio do Libertad, lá no Paraguai, na véspera do jogo. Protocolo, viu, Cirilo? Tem entrevistas dos treinadores e dos capitães. Então o Sampaoli vai falar por lá. Normalmente o capitão do Galo vem sendo o Alonso, né? Vamos ver se vai ser também na véspera do jogo do Atlético contra o Lanús. Semana que vem, a semana do jogo mais importante da temporada, Cirilo. Volta na TBB, fechando esse primeiro tempo de notícias do Atlético, Cláudio Rezende. Sampaoli não tem nenhuma baixa em relação ao jogo de ontem. O time já reapresentou hoje pela manhã, mas ele segue sem os jogadores de data FIFA que estão servindo seleções, também não vão enfrentar o Bragantino no fim de semana. E aí é o seguinte, Cirilo, hoje de olho, né, a comissão técnica do Sampaoli no Alan Franco. O Equador tem amistoso mais tarde, às 9h30 da noite, contra o Canadá. O jogo é no Canadá. Equador e Canadá, hoje 9h30. E o Equador joga na terça-feira, às 10h30 da noite, contra a Nova Zelândia nos Estados Unidos. Então o Equador está por ali, né? Está no Canadá, depois vem para os Estados Unidos para ele retornar na semana da final. O Júnior Alonso vai jogar no sábado, Paraguai e Estados Unidos, sábado 7 da noite. E na terça-feira pega o México, também nos Estados Unidos. E o Ivan Román está mais longe, hein? O Ivan Román, o Chile, vai jogar na Rússia, sábado. Primeiro amistoso contra a Rússia, meio-dia. E o segundo amistoso do Chile é na terça-feira, às 14h da tarde. O que chama atenção é o jogo Chile e Peru, na Rússia. E o Ivan Román vai estar bem longe, hein, Cirilo? Vai estar lá na Rússia, do outro lado do mundo, né? Bem longe para o retorno aí na semana. É fantástico, fantástico. Muito frio para jogar com o Peru lá, hein? É incrível. A Rússia, inclusive, na última data FIFA, enfrentou a Bolívia, né? Teve Rússia e Bolívia na última data. Quem não tem nada pra jogar, não foi pra Copa, enfrenta a Rússia que não pode jogar. Não faz muito sentido, né? Nenhum sentido, né? Não faz muito sentido, mas enfim. Alguma coisa tem no jogo, sei lá. Coisa tem. O Atlético ainda não divulgou a programação de retorno desses atletas, Cirilo, mas muito possivelmente eles não cheguem a tempo de ir com a delegação, né? Quarta-feira, o Galo vai à tarde, 4h, segue para Assunção, no Paraguai. O time precisa chegar, Cirilo. Esses jogadores da data FIFA podem chegar um pouquinho depois, não tem problema, mas eles chegam para jogar a grande final do dia 22.